Olá, começar aqui. Bem-vindos quem vai chegando, bem-vindos e bem-vindas. Dá uns minutinhos aqui, ver se. Pera aí. Quem tá entrando vai dando um alô, dizer se tá tudo bem. E eu já vou chamar a Camila aqui, que ela já tá aqui. Boa noite. Oi, Delisete. Oiê, Oiê, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Ai, eu falei, a Titi é tão charmosa com esses Com esse chapéus e chapéu. tal. Eu tô até com um encharpezinho, né? Assim, pra Ah, dar um chá. eu sempre Eu, uso, né? As pashminas eu tô sempre. Quando a Luísa nasceu, eu diminuí um pouco, porque ela mamou 3 anos, né? E ela puxava e você é tal. uma guerreira. Pois é, aí voltou. E eu sempre usei, né? As minhas bolhas, eu Sim, eu tiro tô da vendo cabeça, a suas menina lives ainda. que você coloca. E eu falei, eu vou colocar algum encharpezinho, alguma coisinha assim. Mas tenho menos em Capricórnio, né, querida? Então, assim, né? Temos um limite. Não, e engraçado, porque assim, eu sempre usei muito pra sair, porque eu tenho frio, pra viajar. Então, assim, minhas fotos de viagem tem aos montes. Mas eu me dei conta que eu acho que eu nunca postei, assim, foto pública. E daí, outro dia, tava muito frio. E aí as Uhum. pessoas adoraram. Eu falei, então eu vou perder a minha vergonha, né? Porque eu tenho esse meu lado virgem, câncer, Nós temos a mesma lua, né, Titi? né? Então a Aí eu gente falei, eu vou entende. perder, eu vou perder a vergonha e não vou passar Ah, mas frio fica só muito porque eu tinha vergonha de legal. usar, né? Então eu tô É, adorando. e fica muito legal também, né? Pelo menos a gente se arruma pra live, não? Mães de quarentena, a gente se arruma na hora da live. Não é? Você sabe que eu comecei a me arrumar bastante, assim, de um tempo para cá, apesar da quarentena, né? Porque a minha filha, ela é basicamente uma pequena modelo. Então, ela coloca vestido, ela se arruma, ela se Ah, que produz. Ela acha um absurdo a bonitinha. gente não se produzir para ficar em casa. Ah, Então, é um luxo, né? experiência de mãe de menina na quarentena. É, eu já sou mãe de menino, né? Então já é outra vibe. Hoje eu falei pro meu marido, eu falei, gente, eu tomo cada traulitada, eu tomo soquinho, sabe, assim, pisão, tropeço. Tem horas que eu me irrito, eu falo assim, gente, dá pra, né? Pega mais leve, por favor, porque a mamãe é menina, entendeu? A mamãe não gosta tanto dessa vibe. Não dá, né? É diferente, é outra realidade, né? Eu curto a minha sobrinha, a filha das amigas, eu vejo a Luísa, acho uma graça, muito fofa. Mas deve ser bem diferente mesmo, assim, ter um menino, né? E a minha ainda é bem menininha mesmo, né? Porque ela tem Sol Vênus É. conjunto, então, assim, e o Ah. ascendente Câncer, então ela adora as coisas de menina e Ah, eu tal. também tenho ascendente câncer, olha lá, ó. Pois é, Tenho, né? Tem um pandinha, né? Tem que ter um lado fofo, né? Senão não tem graça. não tem. Não, não tem que ter. Eu adoro Hello Kitty. Ninguém, né, fala, mas não parece. Mas eu tenho caneca da Hello Kitty. Então, assim, é o lado menininha, precisa ter, né? É bom também. Precisa. Eu acho que a minha Vênus em Câncer faz isso comigo, É. Então, tá vendo? Pronto, a né? gente já A, achou a o lugar gente tem, né? A gente tem menininha. uns mix. Eu e você, assim, a gente tem uns mix aí no nosso mapa que a gente se encontra, né? Porque a gente tem a mesma É, lua em Virgem. Então, é. assim, para quem tá chegando, Saturno as na mães que estão 12, que eu não chegando, esqueci disso. Saturno na 12, pois é. Né? Que É, não é fácil, vamos combinar não. que não é um aspecto fácil. E assim, né, já avisando que são 2 luas em virgem falando sobre as mães na quarentena. Então a gente já pede desculpas de bate-pronto pelos detalhes e pelas coisas aqui que a gente vai falar. Ah, olha, a gente, na verdade, quando a gente, assim, é óbvio, né? A gente pensa em mãe, né? A gente sempre vê muito a Lua, né? Porque a Lua não é só a nossa mãe, mas como nós somos como mães também, né? Eu acho que ela fica muito forte na análise de um mapa infantil, na nossa análise também, que eu falo que a Lua é o lugar que a gente leva para terapia primeiro, né? Como foi Total. sua infância, como é a sua memória, como foi sua mãe na sua infância. Você Não, e joga o ela que na não é Lua que você engraçado já que assim, sabe. todas as astrólogas que foram ser mãe, acho que eu me incluo nisso, né? A gente pensa muito mais do que em que signo que eu vejo as pessoas leigas ficam, mas o signo que a criança vai nascer. Mas a gente que é mãe e astróloga, a gente ficava lá preocupada com que lua que meu Com a filho vai Lua. nascer, com que lua que minha Mas filha vai nascer, não é? eu lembro quando eu tava grávida, acho que foi do Daniel, eu não lembro, foi um dos dois, que eu lembro que eu conversei com você e a gente deu uma olhada, assim, tipo, tava conversando no telefone e começava a rastrear as luas para ver assim, não, pode ser essa, não, mas essa aqui não sei se tem muito a ver comigo.
E no que É eu tenho. bem isso. Os meus dois filhos têm a mesma lua, por incrível que pareça. Os dois têm lua E é em uma lua boa, touro. eles não têm touro, né? Eu lembro que Touro. eles têm Os uma dois têm lua, a lua eles em têm uma lua touro. fofa, é. Não, a Só gente tem lua também, terra na minha casa. Só tem nossos, lua em nossos filhos terra. nasceram com a lua garantida, pelo menos, que a minha tem a lua em Sagitário, que eu também adoro. Eu acho que é uma boa forma de dar. Mas a gente vê o Né? outro. Eu, como sou escorpiana, eu sempre vejo o outro lado da lua, né? Então eu falo assim: a lua em touro é bonita, é linda, mas ela tem um lugarzinho ali que vou te contar. Né, uma certa resistência, né, uma certa teimosia, né, não quer sair muito do colo da mamãe, porque é confortável, né? Então tem os dois lados aí também, mas é bom. Pois A gente gosta de é ser bom. mãe, né, Titi? Por isso que a gente veio falar sobre mães, não é? A gente gosta. Foi o primeiro tema, né? A gente queria fazer alguma coisa juntas. A primeira coisa que a gente pensou foi falar mesmo sobre a maternidade. E aí a gente Sim. decidiu trazer esse tema atual, né? Porque a gente Uhum. realmente precisa, assim, as mães estão meio surtadas. Alguém que está falando tem lua em Capricórnio, mas a mãe é a melhor amiga. É relativo, porque depende do mapa inteiro. Essas Claro, luas têm os seus claro, claro, aspectos, né? claro, Tem claro. os A aspectos, tem gente a não, a gente casa, tem falar um pouco tudo. dos estereótipos, porque a gente não tem como analisar um mapa, né, e ver como é que a dimensão, por exemplo, desta lua em Capricórnio acontece. Então, é muito assim, fica muito primário. A gente fala assim, ah, é uma lua em Capricórnio, você tem uma mãe distante. Não necessariamente. Você pode ter uma mãe que te dá uma estrutura importantíssima para o resto da estrutura de mapa que você tem, né? Se você, eu li um mapa hoje de uma bebezinha super librianinha com uma lua em Capricórnio, né? E a mãe é justamente essa estrutura que ela vai precisar no reino encantado que ela vai querer viver também. Então, é tudo sempre muito relativo, né? Porque a gente tem que olhar tudo para ver Sim, naquele contexto como é que essa lua funciona. Que quando a gente faz uma live, faz um horóscopo, né? A gente vai escrever, a gente tem que ir para não uma dá coisa para mais falar, né? básica. Pois é, mas É façam o seu infinito, mapa. né? São infinitas. Pois São é, são infinitas infinitas combinações. possibilidades, né? Não tem Isso, como. E assim, a gente tem. A mesma lua pode, inclusive, atuar dos dois jeitos diferentes, né? Então, a pessoa, claro. né, a pessoa que citou da lua em Capricórnio, ao mesmo tempo poderia ser uma mãe mais dura e, Sim, eventualmente, até mais rígida. restritiva e rígida e Sim, tal, e ao mesmo tempo uma mãe que dá suporte. Então, no mesmo mapa, a sim, gente pode ter sim. todas essas visões. E a Né? gente E tem que acho ver que a os vida de mãe aspectos é da meio que lua isso também. mesmo, né? Pois É. é. E tem que ver a relação com o mapa também, né? O mapa, Sim, meu mapa com o mapa da minha filha, enfim, a sim, gente tem sim. todo um mundo de É, possibilidades ali, né? a gente gosta de fazer mapa de criança, eu e a Titi, por isso que eu acho que a gente puxou isso também, não só porque a gente vivencia a maternidade, né? E eu falo que a astrologia veio junto com a maternidade para mim no sentido de prática, né? Não de estudo. Porque eu tive meu filho no final de 2008 e eu comecei dentro dessa área da astrologia em 2006 atuando, não estudando, já estudava desde sempre, né? Mas, então, assim, meu filho era muito pequeno quando eu comecei a trabalhar como astróloga. E eu e a Titi também temos outra coisa em comum, que nós viemos da área do direito, né? Que eu acho que foi isso que até no É, primeiro momento em que a gente foi conversar, era por isso. A gente estava estudando astrologia, mas a gente era advogada, e aí a gente também tinha uma conexão com relação a isso. E então, você vivenciar, né, o seu filho, ver o mapa do seu filho, né? E aí você trazer essa experiência para os seus clientes é muito significativa mesmo. Porque não é uma coisa teórica, né? Você vê a aplicação do mapa, não, você se vê no mapa do seu filho, né? Eu me vejo lá na total. lua deles. E aí, quando a gente vai passar essa experiência para as mães, para os pais, né, que fazem mapa de criança, é muito interessante, porque a gente também vivencia isso nesse universo, né, maternal, né, vamos dizer assim. É, e sabe uma coisa que eu acho muito legal, assim, que o mapa de criança, eu acho que ele é um mapa puro, né? Então, assim, a Sim. gente vê, tem horas que eu falo assim, gente, é a Vênus dela agora. Não, agora é o Mercúrio que tá funcionando, né? Você vê, dependendo É da situação, e incrível. se é comigo, e se é com o pai, o que é, a gente vê direitinho ali que é aquilo que tá Muito. funcionando naquele momento e as ativações que continua para sempre, mas eu acho que a criança ela ainda tem pouca interferência desse mundo externo e Sim. de tentar ser outra coisa, né? Então a gente Uhum. Ficar vê aquilo autêntico, né, ali Titi? total, né? E às vezes você fala assim, gente, né? Sou eu mesma que estou aparecendo naquele mapa, a gente tem que tomar cuidado com isso, Sim. com aquilo. Então é um Sim. baita autoconhecimento também, né? E eu acho que isso que é legal, que é o que a gente também estava conversando e queria trazer, como essa estrutura, esse autoconhecimento,
ajuda a gente a lidar nesse momento, né, com os nossos filhos dentro de casa. Então, você entendendo, assim, que mãe você é, né, qual é a sua função maternal mais forte, qual é a sua deficiência materna, vamos dizer assim, apesar que mães são sempre mães, né, a gente, né, se ama, mas se culpa pra caramba, mas enfim. Então, quando a gente entende a nossa relação maternal com os filhos e como eles também, né, reagem a gente, essa convivência que agora está super intensificada, ela flui melhor, porque aí você fala assim, poxa, como é que eu posso ajudar esta criança, né, no que ela precisa? Porque é o tal do autoconhecimento que a gente vem falando, é isso mesmo, Rubiana, minha amiga, é o autoconhecimento. Então, assim, eu entendendo como eu funciono, então, eu e Titi, luas em virgem, óbvio que a gente vai querer dar uma organizada em tudo, vai querer ver assim, temos álcool gel em casa, temos a comida né, básica, vamos limpar tudo, porque para a gente é uma necessidade emocional para que nós possamos ser mães do jeito que a gente quer ser mãe, entendeu? E é tudo bem. E aí você olha a lua do seu filho, às vezes, né? Por exemplo, até respondendo a pergunta da Giovana, né? Que a lua, ela fala um pouco da maneira como a criança vai ver a mãe e como ela vai sentir essa relação. Então, às vezes, por exemplo, eu acho que eu preciso virginianamente de uma super organização, daí eu vejo minha filha lá com a lua em Sagitário, né? E às vezes ela não tá nem aí para essa organização que às vezes a gente precisa. Então, acho que a gente... o nosso grande autoconhecimento é, na verdade, de tirar um pouco o que sou eu, o que é a minha expectativa, o meu jeito de mãe, e o que disso ela pega, né? Porque às vezes eu vejo, sei lá, ela pega muito mais do meu jeito geminiano ou de outra coisa no meu mapa do que dessa coisa, que é também o que a gente aprende com a nossa mãe. Isso é importante porque a gente passa para os nossos filhos o que a gente aprende com as nossas mães. Sim, né? O que a gente captou da nossa mãe, né? Porque se você pega mapa de irmãos, né? Você tem seu irmão, eu tenho minha irmã, e as luas diferentes e é a mesma mãe. Daí você fala assim, como eu captei, o que eu captei da minha mãe e o que o meu irmão captou da minha mãe e a mesma mãe, né? Então a gente filtra daquela mãe o que a gente precisa. Daí vem o lado constelador. A gente tem a mãe certa pra gente, né? Então, independente da lua e das histórias que a gente vive com essa mãe, ela vai ser a mãe certa para você desenvolver alguma coisa importante na sua vida. Então, você pode, né, ser a mãe que tem a lua em virgem, mas a sua filha vai captar de você o seu lado estudioso, filosófico, as viagens, né, essa parte mais sagitariana, que é isso que ela vai captar melhor, que ela vai filtrar para ela como sendo importante para a existência dela, né? Total, total. Outro dia foi até engraçado, né? Que a gente tava, meu marido também tem lua em virgem, né? Apesar da lua dele ser o pai. Mas é engraçado porque a gente tá numa super organização doméstica aqui para não deixar ela sozinha por muito tempo. Sim. E isso aconteceu e ela ficou, sei lá, umas 2 horas que eu tava atendendo, ele tava numa reunião de última hora. E os dois, assim, tipo, né, super tensos e não sei o quê. Preocupados. Quando acabou, ela falou, nossa, mas já acabou? Eu tava aqui fazendo uma coisa e eu precisava de mais tempo. Super descolada também, né? Isso. A criança de 5 anos estava fazendo um livro lá com a lua em Sagitário, feliz da vida, que tem 2 horas de paz. É isso, super descolada. Eu aqui com 2 luas em touros, o que eu tenho que fazer? Perceber se a comida já tá organizada. Tipo, o mais novo já deixo alimentado antes da live, assim, né? Já deixo no esqueminha. E o mais velho já avisa. Ó, eu vou fazer a live, quando acabar, a gente janta. Eu tenho que dar uma perspectiva assim, como é que vai acontecer, que horas que eu vou jantar, né? Porque essa coisa mais do concreto, claro, né? O touro gosta de comer, enfim. Então tem essa coisa mais concreta, como é que eles se organizam nesse lugar. Então você percebe isso, você já pontua para aquilo que é necessário, né? A tua filha com uma lua em Sagitário, ela tem um lado mais descolado, assim, ela aproveita para fazer outra coisa. A gente vai fazer a live, eu não fiz isso aí. Um danoninho, eu falei, agora eu vou fazer a live, se tiver com fome, você pede pro papai, daqui a pouco a gente fechou. Então, mas isso que é legal, né? Também, a gente tem que também, acho que é uma coisa, né, para quem tá aqui, tá vendo, assim, é um mix, assim, eu acho que todos os pontos são importantes, claro, do mapa, mas assim, a combinação do nosso signo com a nossa lua, eu acho que falam muito como a gente é na maternidade, muito, né? Muito, muito. É a nossa casa 4 também, como a gente é em casa, como a gente atua em casa, né? Como a casa 5, que vai falar também da maternidade, né? Ou seja, gente, é tudo. E a gente vai tentar resumir, assim, no mínimo. A gente vai dar uma pincelada aqui, né? Cada signo, mas vale se você é desse signo, tem a lua nesse signo, tem casa 4 ou casa 5, se seu filho ou sua filha tem essa lua também.
também, enfim, a gente tem que a gente tem que pegar aí, o. né? E a gente pensou também, né, Titi, de falar disso, por quê? Porque eu acho que nesse momento especial, porque não tem como a gente também fazer live nesse momento sem falar do que a gente está passando, né? Porque daí a gente fica muito num mundo muito fantástico, né? Essa realidade que a gente está passando, independente de signo, ela está impactando todo mundo. Né? Então, assim, as mães estão mais isoladas, com certeza, porque elas estão contando com muito menos apoio. Então, elas não têm as avós que faziam os apoios, as escolas que faziam os apoios, né? Uma funcionária que fazia o apoio. Então, as mães estão, sim, sobrecarregadas, né? Porque se elas também não contam, às vezes, com o apoio de um parceiro que é mais solidário, né? Ou se são mães que são separadas, ou são mães que não têm um parceiro, estão mais isoladas ainda, né? Então, assim, toda essa impactação... fora, né, fazendo home office, né, trabalhando junto. Eu acho que o mais difícil, pelo menos para mim, é isso, né? É conciliar tudo, porque eu tô vendo assim, tem mães que, sei lá, não estão trabalhando nesse momento, até estão se virando. Então, assim, Sim. E eu acho que tá potencializando muito, assim. Eu vejo mães que estão desesperadas, né? Algumas Sim. das mesmas mães que já se desesperam normalmente quando é férias e tal. Né? Sim. Então, assim, eu acho que nesse momento está potencializando também o que a gente tem de melhor como mãe, Sim. e o que a gente tem de pior como mãe também, né? E se redescobrindo como mãe, né? Porque a gente também nunca esteve tanto em contato com os nossos filhos, tanto tempo, né? Assim, então, como é que você é como mãe mesmo? O que você curte fazer e o que você realmente não curte fazer, né? Porque essa convivência, ela tá trazendo essa dinâmica de luz e sombra o tempo todo, né? Então, de repente, você acaba se reinventando para algumas coisas que você achava que não tinha habilidade. Então, eu tô vendo muitas mães que não cozinhavam muito por conta da rotina, do dia a dia, ou já achavam que não gostavam de cozinhar, né? Ah, eu não gosto, eu não sei cozinhar. E de repente você fala assim, não, eu acho que eu consigo, não, eu acho que eu posso. E de repente você começa a fazer um movimento que é um movimento muito maternal, esse negócio de alimentar o filho, né? E ele acaba sendo resgatado, né? Porque na nossa rotina louca, a gente, né, às vezes não tem tempo para parar, para fazer, né? Então isso eu acho que está sendo muito interessante, de repente uma mãe, né, que é mais mental, eu consigo sentar agora para, sei lá, ler com meu filho, a gente pegou uma história, a gente está jogando quebra-cabeça, que numa rotina normal, você nem tinha muito tempo de fazer. Né? E ao mesmo tempo tem algumas coisas que ficam nessa sombra, assim, nossa, eu nunca gostei de... Eu vi um podcast outro dia que ela falava isso. Eu nunca gostei de brincar com a minha filha. Se quisesse, falar assim, vamos pedalar, vamos pro parque, eu sou a primeira que vou. Mas eu detesto brincar. Então também tem esse lugar, né? De repente, fala assim, mas tá meio enfadonho, né? Gente, tá bom, beleza, mas eu preciso do meu tempo, né? Eu preciso respirar um pouco e falar de coisas de adulto, não só, né? Só a fim de falar de coisas de criança. Então eu acho que tem muito dessas trocas acontecendo nesse momento, né, Titi? Né? Assim, esse meu lado virginiano, a gente tem se organizado, assim, então tem um momento que é o momento de trabalho, de brincadeira, tem um momento que a gente também está trazendo mais ela para os nossos trabalhos e envolvendo mais nisso, tem os momentos que não, a gente para agora, é o momento de criança, e a gente vai lá fazer as coisas de criança, né? E tentar envolver, porque eu acho que isso está sendo uma super oportunidade para todo mundo, né? Até para ter essas trocas, essas conversas, esse envolvimento maior, né? Acho que até deles verem o que você faz também, né? Porque às vezes você está assim, num escritório separado, eles não têm muita noção do que você faz, né? E se a criança já é um pouquinho maiorzinha, você consegue puxar ela também, falar assim, olha o que a mamãe está fazendo, olha que, né, com o que a mamãe trabalha, olha, agora eu vou fazer uma reunião com uma pessoa, tal. E mostrar que isso está acontecendo, que é uma realidade, assim como eles ficam na escola, ou não ficam na escola, porque esse é outro assunto, né? Tipo, escola à distância, né? Também é um assunto que tá nevrálgico. A gente precisava fazer uma live só para isso, né? A semana passada aconteceu uma coisa engraçada, que a Luísa falou assim, mãe, você tem um horário livre na sua agenda que eu preciso fazer uma consulta com você? Aí ela entrou aqui, abriu o mapa dela e ela queria saber por que ela estava mais desastrada esses dias, porque ela tinha se machucado, tinha derrubado o negócio. Ela fez eu explicar astrologicamente, tipo, uma consulta mesmo. Nossa, você está atendendo seus clientes, mas você vai atender sua filha também, né? Mãe, eu preciso de uma consulta. Ai, que máximo. Aí ela veio no Coisa das Estrelas, no outro dia eu tava com coisa que ela falou, agora a gente precisa marcar uma consulta para você contar das minhas estrelas. A gente vai marcar a consulta, ela quer marcar na agenda, então. Eles pegam mesmo. Eles pegam. Meu filho geminiano pega tudo aqui, de tudo, né?
Ele entende, ele faz os símbolos, ele curte também saber, né? Porque é curiosésimo, né? Aí nessa última alunação aí em Gêmeos, e aí teve, né? A gente tava tá ainda, né? Vênus, Mercúrio em Gêmeos, aquela coisa. Ele tá muito mais ansioso, mais agitado, mais irritado, né? Porque ele tá mega ativado. Ele está mega ativado, né? Então, nossa, muito sprayzinho de lavanda, vamos lá, vamos respirar, Daniel. Então, mas eu entendo esse movimento justamente porque a gente tem essa possibilidade de ter uma ferramenta que ajude a gente a entender o movimento que eles estão fazendo. Não é só os nossos filhos, nossos clientes também, né? Assim, às vezes, né, um cliente liga e fala, ai, meu filho tá assim, tá assado, você pode dar uma olhada, o que tá acontecendo? Eu tô vendo uma procura maior até por mapa. Não, a gente tá no nosso momento, né, gente? Porque, enfim, Sim. né? Não, a gente tem mais pauta que jornalista. Se eu tivesse uma rotina que não fosse essa rotina de logística doméstica e familiar, eu acho que eu nunca tinha trabalhado tanto na vida. Que a gente teve que pôr os horários e os limites, né? Só deixa eu responder a Tamara. A Tamara, ela é muito fofa. Depois vou te contar mais das coisas que ela fez. Aí, a Tamara é a teacher de inglês da Luísa. Tem sido um momento feliz da semana, a aula de inglês aqui. Que delícia! Mas é isso, né? A gente realmente, assim, as pessoas estão tentando entender mais o outro, porque estão olhando, né, mais para o marido, mais para os filhos, tentando entender a dinâmica dessas relações. Sim, né? E outra coisa que eu vi aqui, ó, a Luana, ela falou que ela fica com medo, né, que a filha tem uma lua em Capricórnio, na casa 8. Primeiro que assim, gente, não fiquem com medo, né? Assim, aliás, o medo, ele só faz a gente não ir atrás do que a gente precisa saber. Então, assim, ela tem a lua dela no lugar dela e ela vai desenvolver essa lua de uma maneira interessante. Eu acho que eu e a Titi, a gente tem uma coisa que a gente tem muito em comum, que a gente tem um olhar muito assim, o que você pode fazer com isso? Né? Ao invés de eu puxar o freio e falar assim, nossa, porque eu tenho essa lua, porque eu tenho essa posição, né? O que você tem habilidade para fazer com o que você tem? Porque todos nós temos habilidades, temos nossas dificuldades, mas às vezes as dificuldades é que vão trazer as habilidades também. Às vezes você ter... Eu sempre cito esse exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado, né? Eu nasci com esse Mercurinho fofo. Ele faz eu ter que estudar mais, claro, né? Por quê? Porque tem uma necessidade de sempre rever, de pegar o lápis, de voltar, de anotar. Isso é chato? Às vezes porque às vezes você fala assim, poxa, eu podia dar uma lida assim e sair andando. Mas ele faz com que eu aprimore o meu mental, né? Que eu busque informações mais qualificadas, mais aprofundadas. Então, isso acaba me ajudando com outras coisas. E a mesma coisa. Então, assim, eu tenho uma lua em Capricórnio na casa... De repente, pode ser uma mega terapeuta. Pode virar uma pesquisadora de mão cheia. Então, tem sim coisas interessantes em todas as posições. Né? Eu acho que uma coisa importante é que assim, qualquer lua, assim como qualquer coisa no mapa, sempre tem um lado bom e um ruim, que depende primeiro da relação e do contexto inteiro do mapa. E acima de tudo, o que a gente faz com isso? Né? Uma lua na casa 8, ela vai ser ruim se você não for olhar para suas questões de casa 8. São questões internas, que é a necessidade de se transformar com o tempo, que é a necessidade de se autoconhecer, de talvez conhecer melhor essas origens, quem é essa família, o que você herda dessa família. Né? Então, assim, às vezes fala assim, uma lua em Câncer, né? Vai estar na casa dela, tá lá na casa 4. Ela é super boa, provavelmente a mãe vai ser maravilhosa e tal, mas às vezes a pessoa também não vai conseguir sair de casa e viver o mundo dela e a vida dela. E viver a própria vida, justamente. Então, por isso que o mapa é tão importante, né? Meu mantra é que tudo sempre depende de todo o mapa, né? Sim, claro. Pois é. É que a gente tenta passar, né? Assim, o que é o essencial, mas claro que a gente está aplicando para um universo que é extremamente complexo, né? E essa complexidade também vai depender da nossa receptividade, né? O quanto a gente consegue absorver, o quanto a gente está preparado para absorver. E no caso de criança, principalmente, né, Titi? A criança está começando a trajetória dela, né? Então, assim, a vida vai trazer experiências, pessoas que ela vai encontrar, né? E tudo isso vai formar essa criança no decorrer da história dela. Então, de repente, aquela lua, por exemplo, ela pode fazer um sentido brutal, né? A gente vê, você tem vários estudos, né, Titi? Mapas de pessoas que desenvolveram coisas geniais e
extremamente tensos, difíceis, né? Eu acho Isso que não... até mais, para falar a verdade, eu acho que até mais. Assim, a minha experiência mostra, eu só tô tirando uma tomada aqui que a gata tá, tipo, à beira de destruir o negócio. Porque eu sou mãe de gatos. Fora que você é mãe de pets. Assim, a minha experiência é que, assim, tem todas as pessoas muito bem-sucedidas que eu conheço, na verdade, têm tensões no mapa. Sim. Eu nunca vi alguém muito bem-sucedido que não tenha tensões no mapa, porque quem não sabe lidar com um desafio não consegue se desenvolver, não consegue crescer. Assim, eu acho que assim, o que seria um bom mapa, na minha opinião, é um mapa que mistura ali as harmonias e as tensões, né? E acho sim, né, que é muito importante no caso de maternidade, de paternidade, enfim, essa dinâmica, né? Então a gente tem que entender o nosso mapa, a gente tem que entender o mapa dessa criança, a gente tem que entender como essa relação acontece. E eu acho legal fazer mapa de criança até para tirar a expectativa dos pais, porque a gente tem uma tendência a projetar. O filho vai ser igual como eu sou, como eu penso, e na verdade não. Né? E são aquelas frases que a gente mesmo repete sem pensar, né? Que você fala assim, mas porque eu era assim, porque quando eu fui criança era assim, porque a minha mãe fazia assim comigo. E de repente você vê que teu filho é ele é o universo dele. Né? Então, como é que é você com ele? Como é que é você, mãe, com seu filhinho? E o que você pode esperar dele, nivelando essas expectativas, né? Então, assim, esse descobrir do filho, que eu acho, assim... Eu sempre falo, toda vez que eu vou ler mapa de criança para os pais, eu sempre falo... Parabéns por estar aqui. Que bom que você veio saber do seu filho, né? Que vocês pararam para entender. Não aquela sapiência, né, biológica, como troca fralda, como, né, tira a caquinha do nariz. Isso a gente sempre faz. Mas, assim, saber mais desse filho, saber quem é esse ser humano, essa individualidade. E o que vai fazer parte. Né? Porque, assim, eu gosto de brincadeira intelectual porque eu sou geminiana, mas minha filha pode gostar de outro tipo de brincadeira, né? Tipo de escola. Não é porque eu estudei nessa escola que essa escola vai ser boa para o meu filho. Sim, né? com certeza. Que você tenha 2, 3 filhos e que cada um vai funcionar num tipo de escola diferente. Então, e assim, acontece muito isso, claro. Muito, né? Esse manual de instruções, né? Eu falo que é a mula da criança, né? Tipo, o manual de instruções da criança ali. É isso. E que vai super ajudar a gente. É isso, eu também. É isso. Por isso que a gente gosta tanto de fazer mapa de criança. Nossa, eu adoro. Cada vez mais eu gosto mais. Assim, eu sempre fico feliz quando tem mapa de criança para fazer. Sempre. É muito bom. Porque também eu acho que não é só a criança, né? Como a gente analisa o contexto da criança, né? Então a gente vai olhar o mapa dos pais, né? Do cuidador, de quem tá mais com essa criança. A própria pessoa também faz essa imersão, né? De entender e de tirar aquele peso, né? Aquela culpa, né? Aquela coisa assim, mas se eu não fizer assim, mas se eu não corresponder assim... Não, mas calma, sua filha vai absorver tal coisa muito melhor tua do que a outra. Então tira esse lugar, né? Porque para ela, talvez isso ela nem perceba. Não, e às vezes você tem uma característica que você não curte, tanto, né? Às vezes um dos pais se esforça tanto e você olha no mapa da criança que nem precisa se esforçar tanto. Não, né? ela não tá nem... ela não vai nem... O que não se esforça é o que vai ter ali os louros. Então, foi o exemplo que você deu, né? Você, né, de ser virgem, de lua em virgem, e de repente tá mal preocupada com a organização, e sua filha assim, mãe, beleza, tira um tarô aí pra mim, entendeu? Porque ela não vai precisar captar essa mega organização. É óbvio que ela vai fazer parte da essência dela, mas não é o que ela absorve. Então, de repente, você pode aliviar essa mãe e falar assim, olha, se você der uma comida não orgânica, tá tudo certo, entendeu? Ela não vai nem ligar, aliás, ela vai gostar mais de coxinha, inclusive. E os padrões, né? Eu acho engraçado, porque eu e meu marido temos a lua em virgem e ela tem a lua em sagitário. Eu também, e o meu marido também. Os dois com a lua em virgem. Ai, gente, o que acontece? Eu falo que a gente tem duas manias. Mas ela tem a lua na casa 6, então, assim, para ela isso é importante. A casa 6 tem uma analogia com isso, tá. de uma outra forma, né? Sim. Quer falar? Vamos falar um pouquinho de cada signo? Aí se alguém tem uma pergunta mais específica, a gente vai vendo aqui. Então, e aí até a gente já comentado isso das luas, né, gente? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não sei qual é a minha lua tal. Mas não faz mal, fica com significado, porque o signo solar vocês com certeza sabem. Então, às vezes não sabe qual é a lua, pode até no site da Titi, né? Que dá para fazer lá. Dá para fazer de graça lá para descobrir o que você tem, o ascendente, a lua. Isso. Daí já ajuda. O meu, Thaisinha, está com o projeto lá, mas demos uma travada no site. Quem fez meu site é o que fez o site da Titi também. E aí eu tinha esse negócio, já era para colocar, deu um problema no meu servidor, por isso que não tenho ainda, mas terei em breve. Tecnologias. Problema de tecnologia. Mas então, assim, né, Titi, é mais
ficar com significado. Se souber a lua, claro, vai fazer mais sentido, mas de qualquer forma, alguma delas vai bater mais, entendeu? Então, fica com essa mensagem, porque ela pode ter a ver com você. Né? Eu acho que é entender que é um mix. Então, pode ser que você seja um pouco o seu signo, um pouco a sua lua na hora de ser, enfim, acho que é ter isso aí em mente. Então tá, você que sabe, eu quero começar. Alguém entrou. Oi, Gui. Pode palpitar aí, à vontade. É isso vamos aí. Lá, então. Vai, vamos lá. O céu tá acelerado, né? A gente tá tudo em gêmeos, né? Você falou que tá aí com as coisas do seu filho. Eu falo, gente, eu tô assim com as mil ideias, as mil coisas, tá uma loucura. Eu também tô com muita ideia nessa quarentena, né? Mas assim, eu também tenho esse eixo nodal, mesmo só que invertido. Então ele tá pegando esse meu eixo nodal agora, e eu tô sentindo muito essa coisa das ideias, muita coisa para falar, para fazer. Enfim, então a gente fala meio acelerado. Mas enfim, a gente vamos lá, a gente dá conta. Então vai. Bom, você que sabe, quer começar, começa. Isso. Vamos falar de Áries, como que é a mãe Áries. Eu acho que a mãe Áries, ela tem um jeito meio prático, né? Porque ela não tem muita paciência. Sim. Né? Então, pensando, né, de novo, assim, a gente tá falando aqui no estereótipo, né? Tem que adaptar tudo isso. Mas, assim, a mãe ariana é aquela mãe que é mais rápida, é mais prática, quer resolver, né? Não é uma mãe que tá ali mil amorzinhos. Não. É uma mãe vigorosa, né? É uma mãe intensa, ela quer, né, rápido, ela já quer fazer tudo. E é uma mãe que se irrita mais rápido também, né? Eu fico pensando que todos os signos de fogo, nessa quarentena, eu sinto que eles estão sentindo mais. Porque eles têm muita energia, então eles têm que pôr pra fora essa energia. E aí eles não conseguem, né, sair de casa. Então, assim, essa irritação, às vezes, ela pode também estar ligada muito a essa restrição de movimento para os ares e para os fogo, principalmente, né? Para quem é de ar, para quem é de fogo. Mas eu acho que tem isso, tem essa aceleração, vamos lá, vamos fazer, tal, resolve, né, Titi? Porque é uma mãe rápida, uma mãe ágil, né? Agilizada, mas ela também né? pode se... mas ela se irrita um pouco mais também, porque o pavio dela é um pouco menor. A lua em Áries, né? Que eu brinco sempre que é a lua do Pato Donald, né? Então aquela mãe que o filho faz uma coisa, vai gritar, vai esbravejar, vai brigar, mas daí passou, né? Então, assim... Passa rápido, não guarda mágoa. Mas acho que é não isso, Não guarda né? mágoa, né? Então é bom. Não, eu também acho. É isso. Então, acho que é assim, é legal porque vocês têm uma agilidade muito boa para resolver as coisas, tem uma coisa meio heroína, assim, né? Então, acho que é aquela coisa também assim, estamos na quarentena, vou resolver, vou fazer, não sei o quê. Mas, enfim, às vezes esse excesso de fogo pode acabar dando uma cansada. É a mãe general, Vocês aqui que alguém mais. Tá falando aqui, que é a mãe general. É a mãe que vai dar ordem, né? Mas também vai dar ordem, mas mãe... acho que tem uma praticidade aí, né? Ela não tem muito tempo para muito mimimi, ela não tem muita paciência para isso. Né? Filho muito, muito meloso para mãe com lua em Áries, então ela atropela o filho. Sai daí, moleque. Brincadeira. Bom, aí a mãe taurina, né? Eu tenho uma mãe taurina. Eu falo que eu posso falar com propriedade da mãe taurina, que assim, não falta comida, não falta afeto, mas às vezes é demais até, né? Porque é aquela coisa que assim, a mãe mega provedora e protetora. Sim. E afetiva e que quer prover, né? Eu acho que tem isso da terra, do prover. E o prover muitas vezes é alimentação mesmo, né? Tudo, né? Eu acho que a mãe é tipo aquela... Eu vejo assim, aquela mãe... Sabe aquele sofá gostosinho, fofinho, que você senta? Total. E aí que você fala, a mãe vai, ela te acolhe, ela te dá o colinho. Mas aí na hora de te soltar... ela também tem dificuldade, né? Não porque solta. assim, então tem esses dois lados. Eu acho que são mães que nessa fase aqui a minha mãe tá sofrendo muito. Da ela distância, chora, né? de saudades de mim, da minha filha, assim, ela tá sofrendo muito, porque a gente imagino. é muito grudada, assim, de ver sempre, de estar sempre junto, né? Sim. Então, ela já mandou no aniversário dela, ela fez o bolo e mandou o bolo pra gente comer o mesmo bolo que ela tava comendo. Eu falei, gente, isso é muito de uma mãe taurina, né? É uma mãe nutridora, né? Ela nutre, né? Ela nutre de afeto, de comida, de se o filho precisar de alguma coisa, ela tá lá para cobrir. Mas ela, como mãe, pessoalmente, eu acho que ela também, ela se cansa um pouco, né? Se ela não perceber, as mães de terra em geral, né? Porque tem uma eficiência muito grande. E às vezes são mães que não pedem muito ajuda, né? Então, assim, quem que tá ajudando, né? Quem que tá lá provendo? Essa pessoa super provedora, né? E então, que ajudar, às vezes, mesmo quando os filhos não precisam, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu vejo que mesmo quando os filhos não precisam, tá ali, quer ajudar e quer fazer, quer resolver, né?
Então você vê, ó, alguém que tem a Luana, tem a Lua em Touro, falou que parou de trabalhar quando virou mãe e vive para os filhos e vive na cozinha. É isso, né? Ó, Total. mãe taurina, roupinhas de bebê fashion. Ah, claro, né? Tem que ter Já, total. estilo, Total. né, A minha lindo? mãe fez várias coisas, de lençol, a roupa para minha filha, um monte de coisa. Até agora na quarentena ela disse que tá lá costurando um monte de coisa, porque ela trabalha pra caramba, tá lá costurando um É monte de isso que sua coisa. mãe trabalha pra burra, né? E é super agilizada, assim. Eu tenho várias amigas que falam: se aconteceu alguma coisa comigo, sem falar na rua, eu ligo pra sua mãe, não ligo pra Porque mim. é prática, Ela é né? que O touro, resolve. e o touro é um signo super prático, então ele tem todos os esquemas, ele tem os telefones das pessoas certas, ele é o signo que resolve a vida das pessoas, né? Total. Vamos lá, mãe de então, Gêmeos. Gêmeos, Bom, eu. não vou nem falar, né, galera? Porque se eu falar alguma coisa, né? Sabe que eu Não. vejo na mãe em Gêmeos, e quem tem a lua em Gêmeos eu vejo muito, que é uma mãe assim, que não quer perder a sua independência, a sua individualidade, então faz meio que Sim, milagres para conseguir sim, conciliar tudo, né? sim, Então inventa sim, atividade para fazer com o filho, sim, mas inventa sim. atividade de quem vai ficar com o filho para você fazer as suas coisas. Sim, sim, Que a eu mãe acho que tá são mães agitadas, né? São mães agitadas, elas estão sempre inventando coisa, pondo o filho em curso, fazendo curso junto. E aí, assim, eu acho que é bom porque elas, claro, elas nutrem os filhos de muito conteúdo, de muita informação, né? Preocupadas sempre com a educação, com a escola, mas às vezes elas têm que perceber se esse filho dá conta desse excesso, né? Porque de repente, se o filho ele é mais tranquilo, fica meio over o excesso de informação, excesso de movimentação. Né? Então, aquela mãe que sai de dia e volta de noite, leva o filho para fazer tudo com ela, e às vezes a criança fala assim: mãe, eu quero ir para casa, sabe? Tô desesperada já, assim. Que a mãe não para, né? Imagina, filha de Mercúrio, né? Imagina. E tem esse lado da conversa, que eu acho que é muito forte, né? De conversar, de contar história, de ouvir, de falar, que às vezes não é tão afetiva no sentido emocional da coisa, sim, mas não é tão, tem né, tão apegada. mas tem essa presença na troca e na conversa, né? É isso, e eu diria, assim, como uma dica para geminianas e luas em gêmeos, que agora, nessa fase especialmente, né, com esse excesso de informação, isso tudo pode estar trazendo também uma certa irritabilidade, né, porque eu fico extremamente, o mental, né, fica saindo fumacinha, e isso acaba passando um pouco, porque eu tenho essa necessidade emocional também de saber o que está acontecendo. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de informação para que isso não vire uma estafa, por exemplo, né? Porque a estafa é mental, né, Titi? Total. Ainda bem que eu tenho minha lua em virgem que me ajuda. Bom, as cancerianas são as mães, né? As mães natas. As mamães. Quem é canceriana e quer ser mãe, é mãe, eu tenho a lua em câncer e é mãe, é a maior realização da vida e vai ser a melhor mãe que puder ser. Né? Sim, mesmo que fica culpada, né? Eu tenho o Sol na casa de Câncer, tenho ascendente em Câncer, ou seja, eu queria ser mãe desde sempre. É o que eu me lembro, desde pequenininha que eu queria ser mãe. Né? Mas eu acho que a Lua em Câncer é essa mãezona em todos os sentidos. Eu vejo aquela mãezona italiana, aquela mãe judia, né? Que é aquela mãe que está ali, que está constante, que está presente e que às vezes que tem esse emocional muito forte, muito intenso. Então ela passa isso para os filhos também, né? O que ela sente, tanto no sentido amoroso e afetivo, quanto nas chantagens que ela pode fazer também com esse excesso de amor, né? Então, assim, vai deixar mamãe aqui sozinha? Mas imagina, como, né? Mamãe vai sofrer, vai chorar, né? Vai ficar péssima. Então, tem uma certa... sufoca um pouquinho, às vezes, esse emocional se ele não está muito bem elaborado, mas com certeza é uma mãe extremamente presente, né? Com certeza, que vai dar afeto, vai fazer sopinha, vai fazer o leite na temperatura certa, sopa na temperatura certa, nem tão quente, nem tão fria. O banho tá sempre perfeito. Pro filhinho de 30 anos, essas são as mães. É isso aí, né? Coitado, leva a comidinha pro filhinho em casa, o filho já tem 50 anos, é isso. São as mães, né? Muito mães também, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento elas podem estar se sentindo também, assim, sentindo o afastamento, né, dos filhos, assim como as taurinas. E as que estão junto devem estar super curtindo essa fase, né? Devem estar fazendo... Os filhos devem estar querendo sair, assim, mãe, deixa eu respirar. Mas elas estão curtindo e os filhos também devem estar bem, né? Porque estão bem providos, bem assistidos, né? Bem assessorados, né? Com certeza.
Vamos lá. Bom, aí Lua em as Leão. leoninas, né? Ou a Lua em Leão, eu falo que a Lua em Leão é a mãe leoa, né? Aquela que vai proteger a cria de tudo e de todos. E ai de quem falar que meu filho não é o melhor, né? É, isso aí, meu filho é o melhor, entendeu? Você não tá entendendo. E fui eu que fiz, né? Isso aí, essa coisa bela, sábia, geniosa é meu filho. Eu acho que são mães incríveis, assim. Também tem essa questão da super proteção, né? Sim. Mas, nossa, eu vejo que são, assim, super mãezonas, super protetoras. E eu acho que a energia do fogo também põe os filhos para frente. Elas têm esse lado protetor, mas elas querem sentir orgulho desses filhos. Então, elas provêm eles com o que elas precisam. Ah, quer fazer natação? Faz. Ah, você quer fazer a aulinha de esgrima? Faz. Ela quer que aquele filho, ele cresça também, né? Que ele brilhe. Então, elas são mães que acabam desenvolvendo bem nos filhos, incentivando os filhos, colocando eles para cima. Eu acho que são mães que fazem muito esse papel. Às vezes podem ser um pouco mandonas, né? Porque aí estamos falando de um signo de fogo, quer dizer, são, né? Eles são, são pessoas mais mandonas. Ela consegue ela acha que ela vai conseguir resolver melhor. Então ela quer o melhor para o filho dela. Então às vezes ela pode, assim, na boa intenção, acabar esquecendo de perguntar só o que ele quer, né? O que você quer mesmo fazer? Ah, tá bom, então. Então é só prestar atenção nisso. E tomar cuidado, né? Para o filho realmente, assim, para às vezes não ficar incentivando coisas. Ah, ela queria ter sido aquilo, ela queria ter feito aquilo e quer que o filho faça e que o filho siga. Então, essas mães precisam, de fato, conhecer os mapas dos próprios filhos. Né? Isso, é uma boa dica. Bom, as luas em virgem somos nós, acho que a gente falou bastante antes, né? A gente falou da gente, que a gente é mais... Né? É isso. A gente organiza a vida deles, a gente vive culpada porque a gente faz e a gente sempre acha que podia ter feito um pouquinho mais, podia ter feito um pouquinho melhor. Eu falo que a lua em virgem, a gente carrega tipo um chicotinho de autopunição, entendeu? Que é um lado ruim dessa lua. Eu acho que tem uma crítica que também vai para os filhos, muitas vezes, né? E pra gente como mãe também, então assim, será que eu fiz o suficiente? Será que foi bom o suficiente? E a gente tem que elaborar isso dentro da gente para que assim seja a mãe suficiente, a mãe possível, que eu acho que a lua em virgem tem que saber que ela precisa ser a mãe possível, não a mãe mega master, né? A mãe que dá, a mãe que a gente consegue. Mas são mães organizadas, são mães que têm muita... É organizada por quê? Porque para esse emocional virginiano é importante que as coisas estejam andando, né? Então, assim, se ela consegue colocar uma planilhinha naquele dia, se ela consegue se organizar, ela fica melhor, né? Ela vai ser uma mãe melhor do que se ela estiver naquele caos, né? Então, assim, tipo, começo de quarentena foi meio drama para as mães de lua em virgem, porque elas tiveram que refazer os esquemas. Tudo, né? A agenda, minha agenda é tudo organizada. E agora, sim, né? A minha agenda eu tenho até a agenda do meu marido. Então, mas o que você tem? Organizar os horários, né? E o que você tem? Planner. Né? E você tem planner. Você fez o planner. Né? Então, mas o que eu penso? Quando eu tenho essa organização doméstica, eu consigo geminianamente fazer minhas coisas. Porque as pessoas como você faz muita coisa ao mesmo tempo. É justamente, eu acho que por causa desse meu lado virginiano, porque eu organizo, eu tenho as minhas tarefas, horários, objetividade. Sim. Eu acho que são mães muito eficientes. Eu vou fazer, depois eu vou ficar culpada, que podia ter ficado uma hora a mais ali, mas tudo bem, dá tudo certo, que o meu lado geminiano deleta isso depois. Então, eu acho que são mães muito eficientes, só elas não podem esquecer de dar também aquele colo, aquele carinho, porque senão fica muito na eficiência. E às vezes seu filho só tá precisando, assim, de um confortinho, de um colinho, né, de vamos sentar aqui e comer uma pipoca junto, entendeu? Então, ainda bem que a gente tem os nossos lados cancerianos, né? Ajuda. E eu ainda mais, imagina eu, se não tivesse, que sou de escorpião ainda. Ia ser uma generalzinha aqui, né? Mas tudo bem. Essa é uma loucura. Bom, vamos lá. Mãe de Libra. Libra, acho que é uma mãe que troca, que tem uma preocupação genuína ali, né? Se o filho tá bem, está todo mundo bem, se justa. Mas que às vezes deve sofrer, né? Na hora de fazer as escolhas, que além de bastam as suas escolhas, tem que fazer as escolhas pelo seu filho, mesmo que responsabilizar por isso, né? Eu acho que as mães librianas, elas têm essa coisa muito conciliadora, né? Então, assim, vamos ver aqui em casa quem que fez isso, quem que pode fazer aquilo. Ai, não vamos brigar, não, vamos tentar resolver. Então, eu acho que elas têm uma questão bem assim de tentar colocar os panos quentes nas horas que precisam, né? Dar aquela relativizada. Então, elas não deixam a coisa pegar fogo, né? Elas vão tentando conciliar. Só que muitas vezes elas também vão deixando a coisa acontecer, né? Porque elas também ficam com essa dificuldade de decidir. Então, para não enfrentar, para não entrar em briga, elas vão deixando um pouco as coisas meio que rolando e depois elas aí tem que puxar a rédea aí na hora que o negócio andou demais, né? Então, eu acho que para pôr limite, para pôr regras, para elas não é tão simples, né?
Acho que não, acho que deve ser difícil mesmo colocar, né? Mas acho que tem esse outro lado também de buscar harmonia, né? Deve ser mãe que brigam super pouco com os filhos, ou pelo Sim, menos evitam ao sim. máximo, então acabam Sim, criando um sim. E ambiente deixa muito uma casa mal, né? linda, né? Deixa a casa linda, cheirosa, arrumada, cheia de flores, aquela mesa linda, né? Do café da Total. manhã. Então, são mães que se prezam muito pela harmonia, pela beleza do lar, do ambiente em que elas vivem. Isso acaba trazendo uma harmonia para casa também, né? Total. Bom, as escorpianas, você é escorpiana, agora é Vou sua falar vez. de mim, né? Ai, mamãe Pula, tão né? fofa. Pula. A melhor mãe do zodíaco, não, brincadeira. Eu acho que as mães escorpianas são mães dedicadas, né? Eu acho que o escorpião é um signo muito focado, né? Então ele quer um negócio, ele vai até o final. E aí ele consegue sim ter um controle sobre a maternidade. O problema é o controle, né? E quando ele perde a mão do controle, quando ele quer controlar demais e quer que as coisas saiam do jeito dele, né? Que é aquela coisa Principalmente a do lua, né? Que a lua em principalmente escorpião, a assim, lua. emocionalmente, você precisa desse controle. Você não tem esse controle, você fica Eu tenho, a minha perdido, mãe tá né? aqui, minha mãe tem um escorpião. É, mas é isso, eu acho que o controle do escorpião é muito pro emocional, principalmente nas luas, né? Então eu não posso sair do controle. Então eu falo que é aquela mãe que ela tá sempre ali no comando, mas ela vai chorar no banheiro. Porque ela precisa extravasar esse emocional, porque é um Total. signo de água, né? Então, são mães que precisam sim fazer trabalhos terapêuticos, pôr para fora o que sentem, porque muitas vezes elas não vão querer demonstrar muito, né, as fragilidades, porque, né, é um signo forte e tal, eu dou conta, mas depois ela tem que achar um lugar para dar uma descarga, né, que eu falo. Tem que tirar um pouco aliviar um pouco esse Total. excesso de controle, né? Total. E aprender a demonstrar as fragilidades que não tem nenhum problema Sim, nisso, né? nenhum problema, pelo Nem amor pedir de ajuda. Deus. É. Sagitário, as mães sagitarianas, assim, bom, eu acho Sagitário o máximo, né? Então, assim, eu acho que assim, Ah, eles eu vejo também os se filhos. acham. Eles também se Eles acham, também se relaxa. acham. Os filhos eu vejo que às vezes sofrem, às vezes eu atendo, sei lá, alguém que é canceriano, que é pisciano, filho de sagitariano, né? De sagitariana, que é uma mãe que vai dar liberdade, né? Aquela mãe que fala, Sim, eu criei o filho pro mundo, né? sim, Então quer que sim. o filho tenha liberdade, quer que o filho tenha independência, quer que o filho vá fazer intercâmbio o quanto antes, quer dar Sim, toda já a põe o moleque liberdade no e intercâmbio com independência. 3 anos de idade. Já vai, se vira, 3 anos já Aí, tá acampando sozinho, né? Aquela mãe que tá aí nem aí, pega um deixa filho pra acampar. canceriano, pega um filho taurino canceriano, mas mãe, eu acho que eu não quero me acampar. Sabe aquelas... É eu bem acho que são isso. mães animadas, né? São mães assim muito pra frente, animadas. Ah, filho, isso aí não é Tá nada, tudo vai, bem, vamos né? lá. Tem Vamos andar de sempre uma palavra. bicicleta. Elas têm sempre uma coisa muito assim, elas põem os filhos pra cima, né? Ah, vai dar tudo certo. Elas têm uma confiança, né? Uma fé, uma confiança maior, assim. Então, vai dar tudo certo. O que eu acho que às vezes acontece, né? É que às vezes elas acham que tá tudo certo e não tá. Então, sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes não tá Total. tudo certo, né? Não dá pra ficar passando pano, porque eu acho que quem tem, principalmente Lua em Sagitário, não gosta muito de fazer essas retrospectivas, de ficar mergulhando no emocional, né? Então, essas DRs, assim, não é muito de Sagitário. Só que, às Não, vezes, de repente, precisa parar para conversar um pouquinho, para saber se está tudo bem. Porque a animação, tá? Eu acho que a Lua em Sagitário lembra um pouco aquele filme A Vida é Bela, né? Que o cara tava no total. campo de concentração, mas assim, olha, filho, é meio Sagitário, meio peixes, né? Olha, que tá acontecendo tal coisa, tal, mas o papai tá aqui, tá tudo bem aqui, não é, Vai né? ficar tudo bem, né? Vai ficar Sempre vai tudo ficar tudo bem. bem. Só que aí às vezes cai nesse excesso também, É. né? Mas eu preciso de um pouco de atenção, olha, meu emocional não tá muito legal, entendeu? É meio por aí. Vamos Bom, lá. a Capricórnio, acho que a gente também falou um pouquinho, né? Que é essa mãe mais Sim, prática, mais organizada. É uma mãe que normalmente trabalha, e eu acho que a sim, maternidade acaba sendo um trabalho também. Então, aquela mãe que organiza a maternidade como um trabalho. Então, tem as sim, responsabilidades, tem os horários, sim, tem as sim, regras, né? São mães que impõem sim. regras, rotinas mais rígidas às vezes. Tem uma Uhum, dureza, porque elas precisam disso para estar em paz. Então, elas acabam sim. transmitindo isso para os seus filhos, né? Então, acho que são É, mães mais rígidas, mas eu acho que são mães super porto seguro também. sim, eu vejo muito assim, gente que tem lua em Capricórnio, que
tem mães que trabalhavam muito, né? Muito. Mães executivas, mães que ficavam o dia inteiro trabalhando e acabam pegando esse exemplo também para a vida. Então, são pessoas que acabam se desenvolvendo, às vezes profissionalmente, muito no exemplo da mãe que trabalhava fora, da mãe que ralava, da mãe que se sacrificava pelo filho, né? O único problema que acontece é que às vezes isso endurece também, né, Titi? Aí mãe pode não ser uma mãe demonstra não muito, é, né? Eu uma conheço mãe várias mais pessoas dura. que têm mães capricornianas, mas principalmente a mãe capricórnio, isso é mais forte. Que às vezes fala, minha mãe nunca falou que me ama, minha mãe nunca tinha aquela coisa Tava de abraçar, chovendo, minha mãe mandava eu né? sair chovendo mesmo para ir pra escola. Sabe aquelas coisas assim? Que você, tá chovendo, mãe, tá frio. Vai pra escola. Sabe assim, não tem. Você vai crescer Tá com bom, isso, vai, vai hoje eu crescer com as deixo. adversidades, É né? isso aí. Aí Só que eu fica acho uma que é coisa mais importante rígida. os filhos entenderem dessas mães mais duras que a gente está falando, que às vezes essa é justamente a prova de amor, né? Isso é a forma como elas estão demonstrando que amam esses filhos, na verdade. Sim. Né? E falar isso, né, Titi? Eu acho que falar que a gente ama, independente de qualquer signo, tem que ser falado, né? E falar, eu amo desse jeito. Tem gente, claro, tem mãe que é mais verborrágica. Não precisa falar fala toda hora, né? Eu, Geminiana, falo todos os dias, né? Até a minha filha com a Lu, isso a eu gente também. fala assim, de novo, tá bom, mas já deu, um né? dia sem falar que você ama. Então. Mas fala assim, eu amo né? desse jeito, né? Então, quando Essa eu tô é cozinhando para você, eu ir trabalhar, eu ficar tanto tempo fora para que vocês possam ter uma escola legal. Então, falar que isso é uma forma de amor também. Amor não é só ficar ali no beijinho, no abracinho. Também é ação, né? Muitas vezes a gente precisa só comunicar essa ação, né? Sua gata. Pois é, elas são minhas filhas aqui também. Essas filhinhas. Aquário. Lua em aquário. Lua. Eu tô falando também, Lua, né, que eu pus Lua. Mega liberdade, né? Eu acho que ela quer também ser livre. Eu conheço uma Lua em aquário que tem um filho canceriano, uma filha taurina. E ela fala, meus filhos querem que eu fique lá fazendo coisa e cozinhando. Ela fala, gosto de pedir comida pronta, de sair pra delícia. Né? Eu acho que a mãe aquariana é uma mãe amiga. Ela se coloca como amiga, ela não é aquela mãe que quer ficar ali, como você falou, cozinhando. Ela quer ser amiga, ela quer conhecer os filhos, os amigos dos filhos. E se bobear, ela quer sair na balada junto com o filho, né? Então, às vezes ela perde um pouco o lugar, né? Mas eu acho que é uma mãe mais descontraída, que vai jogar uma independência muito grande para esses filhos também, né? No civil, diferente da capricorniana. Com ela, né? Porque o filho pode ligar e falar, putz, fiz a maior bobagem do mundo, e ela vai estar lá, e ela vai conversar, e ela vai... ela tem essa parceria. Né? Eu acho que ela é uma mãe parceira, também não é uma mãe de muitos DRs, é uma mãe que vamos lá, vamos tocar o barco, é isso aí. Então ela vai tentando achar uma solução para aquilo, né? E também, né? Eu acho que como uma mãe de ar, às vezes, dependendo se o filho é um filho mais carente, talvez falte um pouco desse colo também, porque ela quer ser amiga, mas às vezes ela não quer escutar muito o problema também do filho, né? Então, às vezes ela vai passar meio batido por isso. Mas para isso também a gente tem o quê? Terapeutas, né? Então, assim, não dou conta. Filho, a mamãe vai pôr você na terapia, entendeu? Faz uma constelação familiar. É isso. Por isso que eu estava vindo fazer o mapa, né? Com uma de nós, vai fazer eu mapa, acho. Faz o mapa do filho, faz o mapa da mãe. Mas eu acho que isso também, né, Titi, é uma ferramenta que a gente dá para as mães, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes fala assim, eu não tenho saco para isso, eu não gosto de cozinhar, meu filho é muito carente. Então, vamos achar um outro lugar em que você possa nutrir isso sem se ferir também, né? Porque senão você está fazendo uma coisa que não é sua, que não é legítima, e não fica gostoso, porque não fica verdadeiro, né? Eu acho que o segredo de qualquer relação, isso inclui as relações mães e filhos, os dois lados têm que, na verdade, fazer concessões para que todo mundo seja atendido ali, né? É isso. As piscianas, né? Porque senão a gente fica sem falar nada. Olha que eu fiz umas lives que eu inverti, porque eu falei, galera, vamos começar de peixe. Também. Saca? Porque senão fica correndo de peixes, né? A minha mãe tem lua em peixes. Imagina, minha mãe é touro com Nossa, super sofrendo. E assim, tem essa questão, né, do excesso de emotividade, acho que as mães piscianas, a lua em peixe é aquela que mais sente o que o filho sente, né? Acho que toda mãe tem um pouco disso, de sentir quando o filho tá bem, quando não tá bem, mas acho que no caso da lua em peixes isso é mais forte ainda, né? Eu sei quando meu filho tá sofrendo, eu sei quando meu filho precisa de alguma coisa, acho que tem uma... Elas são muito empáticas, né? Elas se misturam na emoção do filho, da vida, na verdade, não é só do filho, né?
mas tem o que é a dor dele é a minha dor, e às vezes elas podem sentir essa dificuldade de identificar, né, até que ponto é a dor delas e até que ponto é a dor do filho, mas ao mesmo tempo são muito sensitivas, né? Então elas captam, amorosas, né? Também, né? Muito Amorosas. Acho que elas cuidam super bem. Elas cuidam desse lado espiritual dos filhos também, que eu acho interessante, assim, né? Cuidam. Sempre tem, assim, um aromazinho, um floralzinho, né? Porque elas já foram buscar por necessidade emocional, né? Ou por conta desse excesso de sensibilidade. E eu acho que são mães, também que são mães lúdicas, né? Elas podem entrar nesse mundo da imaginação, elas podem brincar de fadinha, de castelo. Elas têm um lugar ali desse mundo da imaginação que, às vezes, para a criança pode ser até gostoso, né? De receber esse lado mais leve, mais suave, né? Sim. Pessoal que está perguntando, a gente falou de todos os signos, depois a live fica salva para quem quiser voltar, e daí é legal, porque depois quem não sabe pode descobrir. Eu vi alguém perguntar e eu não respondi na hora de ascendente. Vale para tudo, porque tudo que a gente tem, a gente é um mix, né? Então, assim, vale a nossa Vênus, eu acho que a Vênus também fala um pouco dessa forma como a gente cuida das pessoas. Sim. Né? Eu acho que vale para um pouco para tudo que você tem no mapa, e a ideia é combinar tudo isso, né? Às vezes a gente é tudo ao mesmo tempo, e eu acho que às vezes é de época. Eu tô vendo que nessa quarentena, né, já que era o nosso tema inicial, as luas estão falando muito alto, porque nesses momentos de luta por sobrevivência, nesses momentos que a gente precisa buscar segurança, a nossa lua fala mais alto para tudo na nossa vida, né? Sim, e aí... porque é aquilo que a gente já traz de referência, né? A lua não é uma coisa que você vai desenvolver tanto. Você já traz ela, é a sua primeira noção, né? Sua primeira sensação de nutrição, né? E aí de conforto, de afago. Então, nesse momento em que nós todos estamos precisando de conforto, de afago, de nutrição, né? O que me preenche emocionalmente? É a lua que vai me mostrar. Né? Então, a gente faz eu estava ouvindo alguém falando assim, a gente está trabalhando muito com a nossa criança interior também, né? Aquilo que eu fazia na infância, que parece que eu estou resgatando. Eu outro dia fui fazer mingau, nem contei pra minha mãe, se ela tá assistindo, ela vai saber agora. A minha mãe fazia um mingau pra mim lá de maisena, aquele básico e tal, e me deu uma vontade de comer esse mingau. Aí eu fui fazer, sabe? Assim, não ficou tão bom quanto a minha mãe, claro. Eu tenho tido essas vontades também. Outro dia a gente pediu a receita do doce que minha mãe faz, que é o doce que eu mais gosto. Quando eu tava triste, minha mãe sempre fazia pra mim. Eu falo, gente, a gente tá tendo essas vontades. É que eu tenho a sorte de ter um cozinheiro em casa, né? Meu marido que faz as refeições. Então, assim, eu pedi a receita pra minha mãe e ele fez o doce pra mim. Eu fiquei super feliz. Mas... Eu fiz o pavê da minha sogra pro Marco também, pro meu marido, porque é o pavê de Natal, sabe? Assim, aí eu falei, aí eu lembrei que eu tinha receita aqui. Eu falei, nossa, vou fazer o pavê. Porque é isso que você falou, a lua é sobrevivência, a lua é memória, né? E no momento em que a gente sente que o coletivo não tá acolhendo muito a gente precisa se acolher nos nossos refúgios. A casa está sendo o nosso refúgio nesse momento. É o que a gente sabe, né? Que é seguro, é o que remete a gente às nossas origens, à nossa segurança, às nossas lembranças, né? Então, minha mãe fez um mingau para minha irmã, tá vendo? Porque a minha irmã está na quarentena com ela. Olha, dona Maria, a minha irmã tá com agora privilégio. A escorpiana nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais. Nunca mais, hein, mãe? Vamos falar depois da live. Eu vi alguém Minha mãe é de escorpião também. A gente tá na mesma vibe. Eu achava que ela era gêmeos, mas é seu pai e seu filho que são gêmeos, né? Meu pai é que é geminiano, minha mãe é escorpião com leão. Se eu atendo online, atendo a Camila também. Atendemos online. Sim. Já atendíamos antes, agora, então 100%... Agora 100% online. Não tô fazendo atendimento presencial, não, porque não dá, né, Titi? Não. Eu nem pretendo fazer tão cedo. Meu lado virginiano, assim, eu tô de risco, eu não vou atender presencial tão cedo. Outra coisa que, assim, as nossas... Eu não sei, a Titi, ela é super filha de Mercúrio, né? Então, ela é um pouco diferente de mim. Ela produz muito, ela tem, né, várias coisas que ela faz ao mesmo tempo. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente, com essa história da quarentena, a gente também tá com um ritmo de agenda um pouco diferente, né? Porque não dá, né? Tá com o filho em casa, tem que cuidar da casa. Né? Não então, assim, eu tô atendendo também, mas a minha agenda tá um pouco mais lenta, mas tá. tá rodando mais lenta, mas tá. É isso, é o que podemos para o momento. É tudo quando dá, né? É isso, porque tem bastante demanda, mas tem as nossas demandas de cuidar de casa, de cuidar de filho. O que eu falei, uma parte do tempo eu tô revezando o horário de trabalho com o Pedro, dependendo do que é, e por aí vai, né? É o que é possível, né? É o que é possível.
A gente tem 1 Acho que minuto tá e no final. 50 aqui, virginianamente. Não, eu tava olhando também, porque eu não tô com o marcador de tempo que tá com você. Esse marcador é um inteiro pro meu lado geminiano. Mas não, parece aquelas gincanas, não parece? Do Celso Portiolli, que você fica assim, valendo! Aí você não sabe mais o que você fala no final. Não, mas você sabe que eu gosto disso, meu lado jornalista, né? É isso, assim, a gente tem esse tempo para falar, a gente vai falar. Então, assim, eu acho que isso também treina super, né? Mas eu acho que uma coisa que é legal só a gente lembrar que, assim, né? Eu acho que essa quarentena tá permitindo que a gente entre em contato com essas questões e eu acho que é cada um entender que é a mãe possível. Sempre, nesse momento que as coisas estão potencializadas, é mais ainda a mãe possível e sem culpas, né? E eu acho que essa troca entre mães também é muito importante, né? Com amigas, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu tô tão cansada, ai, hoje eu gritei com meu filho, eu tô péssima, ai, eu não quero fazer nada hoje. E tudo bem, né? Eu acho que esse momento é tudo bem, sabe? E se você não tá angustiada, tá aflita, tá exausta, para, né? Assim, hoje não dá, hoje não consigo. Ah, eu vou conversar com a minha amiga, vou abrir uma cerveja aqui e vou bater um papo, porque a gente está precisando desses movimentos também, né? De assim, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente também tem que estar bem, né? Porque senão, como é que você vai ficar bem, né? E vai conseguir passar alguma coisa? Então, o dia não tá legal, hoje não tô bem, hoje fico cansada. Tudo bem, né? Tudo bem. Hoje não vai dar, galera. Estamos na quarentena, hein? Beleza? Hoje, é isso, né? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que ser boas também conosco, como mães, né? Em primeiro lugar, né? Aquela coisa da máscara do avião. Primeiro na gente, depois no nosso filho, né? Eu acho, é isso aí. Querida, super, super obrigada. Eu que te agradeço o convite. Eu ia te faz um tempão que a gente estava tentando marcar, agora a gente vai marcar para se ver